Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje é domingo, como nós estamos aqui acostumados no canal Direto aos Fatos, domingo é dia de literatura. Então pessoal, como eu sempre falo para vocês, pega aí, senta, pega a pipoca ou suquinho ou biscoitinho. Vamos fazer uma análise aqui nos próximos 30 minutos mais ou menos sobre obras relevantes para a nossa sociedade. Continuando aquela série, né, que eu me propus a fazer com vocês sobre o estudo de livros que trazem análise da nossa sociedade para a nossa sociedade, eu quero trazer para vocês a análise desse livro que é polêmico. E por que é polêmico? Porque ele gera muita discussão, que é como as corporações globais querem usar as escolas para moldar o homem para o mercado. Se vocês prestarem atenção nesse título, ele é um título bem sugestivo. É um título que você fica com a orelha em pé, com a pulga atrás da orelha, com a pulga vibrando, brilhando atrás da orelha do jeito que você quiser. Porque, pessoal, como eu disse, a aula passada, né, ou a transmissão passada, como vocês preferirem chamar, a escola ela é um grande laboratório. Então, fazendo aquela sequência que nós fizemos em conjunto do Maquiavel Pedagogo e o Emburrecimento Programado, né? Maquiavel Pedagogo de Pascal Bernardin e o Emburrecimento Programado de John Taylor Gatto, nós fechamos essa série com o livro de Joel Springer, que é esta obra magnífica que eu posso dizer, pessoal, que vocês ficarão arrepiados em saber, através dessa análise, como que a escola, olha, presta atenção, como a escola, ela serve de grande laboratório para as metas da Agenda 20, não só da Agenda 2030, mas de grandes corporações, de grandes bancos e de todo o pensamento revolucionário. Lembrando, pessoal, que eu sempre digo o seguinte: método independe da capacidade, independe do tempo no qual ele é aplicado. Então, isso daqui que eu estou colocando para vocês nesta aula de domingo à noite é sobre uma das etapas do método para não somente doutrinar os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, os seus afilhados, mas assim como toda a sociedade, pessoal. Porque aquilo que é colocado dentro da escola, na educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, reflete de maneira direta, mais direta do que indireta, dentro das universidades. Porque as universidades trabalham por demanda. Se você não consegue enxergar isso, olha, sinto muito. Mas se você perceber de uns 20, 25 anos para cá, as universidades têm trabalhado por demandas. Por isso que você vê, fecha curso, abre curso, mantém curso, tá? Há propagandas massivas de cursos dependendo da área, como, por exemplo, se falta pessoas no setor hoteleiro, há propaganda massiva para que você seja induzido a fazer cursos à área do setor hoteleiro. Se falta licenciatura, pessoas ligadas à área de licenciatura, há propaganda massiva para que você faça cursos ou seja induzido a fazer cursos na área de licenciatura. Então, este livro, né, olha que bonitinho, deixa eu colocar aqui para vocês, não é à toa que eu fiz dessa forma, com esse ambiente escolar. Mas antes disso, pessoal, aquela atualizada básica. Lembrando, gente, que nós estamos aqui nos 25 anos da LDB, ou seja, na Lei 93/94 de 1996. Uma geração já foi formada, já foi formatada dentro das premissas de Paulo Freire. Isso mesmo que você escutou. Já temos uma geração formada e formatada dentro das premissas de Paulo Freire. E isso eu estou falando a partir da minha geração, que quando estava na antiga quarta série do ensino primário, pegou essa lei nefasta que é a Lei 93/94 de 1996. E o interessante é que essa lei vem norteando o ensino
E detalhe, isso, né, como eu sempre falo, digo e repito, o método independe da sua capacidade de percepção. Método é método. Ele depende do tempo. Ele só está preocupado com duas coisas: o processo e o seu objetivo. Ponto. Ponto. Lembra lá, né, da educação behaviorista de Skinner, behavior, tentativa, acerto, erro e correção. Então, a partir disso, que são os documentos um dos documentos, na verdade, que é parte desta aula que nós colocaremos aqui, que é a questão da Lei 93/94, perdão, de 1996, e a Base Comum Curricular Nacional, tá? Ou Base Nacional Comum Curricular, aonde está pautada dentro da Lei 93/94 de 1996. Então, toda essa baboseira que você ouve falar na questão do socioemocional, das atividades integradoras, do projeto de ensino integral, tá? Sobretudo aqui no estado de São Paulo, que o senhor João Dória está enfiando goela abaixo, tá? Goela abaixo, que começou isso daí em 2013 no governo Alckmin, só para vocês terem uma ideia, onde as escolas não estão preparadas estruturalmente para receber uma educação de fato integral, a verdade é essa. E essas escolas integrais, na verdade, pessoal, está se tornando somente, né, ou já se tornou somente um depósito. Antes, nós chamávamos de escola de tempo integral, agora de ensino integral, onde cada vez mais os professores e profissionais da educação, dentro do ensino básico, não estão tendo mais opções de escolha. Trabalhar apenas um período, trabalhar manhã, tarde ou noite, ou trabalhar com horário reduzido de aula. Não, todos estão tendo, ou a grande maioria está tendo a obrigação de trabalhar 40 horas de segunda a sexta. E detalhe, quando há emendas de feriados, o senhor sabia aqui no estado de São Paulo, quando há emendas de feriados, nós temos que pagar essas emendas com aula aos sábados. Por quê? Segundo a resolução do senhor João Agripino Dória, através do seu secretário chamado Rossielli, eles colocaram 220 dias letivos, tá? 220 dias letivos até então, 2019, com 6 aulas, ainda mantendo as 6 aulas das 7 ao meio-dia e 20, no caso do ensino integral, das 7 da manhã às 3 horas da tarde. A partir de 2020, começa-se 7 aulas de 45 minutos. E eu sempre digo que não é a quantidade, mas sim a qualidade. Entendeu? Então, na verdade, cada vez mais está se colocando a criança, o adolescente dentro da escola, para que ele seja doutrinado, moldado às guisas, às bailas das grandes corporações. Tá ok? Então, pai, mãe, preste muita atenção nisso aqui que eu quero dizer com vocês. Então, olha que interessante. Sobre o livro, o autor rastreia a influência que as teorias econômicas exercem na educação a partir de 1940, especialmente a escola liberal da Escola de Chicago, o centro do pensamento que desenvolveu a tese, né, que a educação pode fazer a economia crescer. Então aqui você vê a origem da coisa, e ali é onde você vê que aquele cara nefasto, o Beelzebub da educação, chamado Paulo Freire, coloca como educação bancária. Então, na verdade, o que Paulo Freire fala, né, é uma afirmação que as escolas estão sendo moldadas conforme a educação neoliberal, ou a educação liberal, que na minha opinião o neoliberalismo ele não existe. Na verdade, o que você tem é o liberalismo aos moldes do século XX, aos moldes agora do século XXI. Então, na verdade, aquela teoria do neoliberalismo que a galerinha canhota fala, que é Thatcher, Reagan e o caramba 4 aí, é tudo falácia. Mas o Paulo Freire aproveita isso daí e fala da educação bancária, ou seja, aquela educação assim, né, onde todo mundo nuca na nuca. Aí ele fala da tal educação, preste atenção no termo, educação libertária, a partir da década de 70. E aí você tem a questão da educação libertária
onde na base, mas não é qualquer base, é na base que começa a utilizar o antigo Mobral, que aí se transforma em supletivo, e dentro das escolas técnicas. Ou seja, a partir da década de 70, sobretudo aqui no Brasil, você vê um boom de escolas técnicas e também as escolas vocacionais. No caso, as escolas técnicas, né, nós chamávamos, na verdade, de colégios industriais. E o interessante é que esse colégio industrial, ele fornecia uma boa base técnica. Não estou indo contra, mas aí você começa a enxergar essa teoria, que a economia aplicada à educação, economia mesmo, não a questão da matéria economia doméstica, ou hoje chamada educação financeira, que eu acho muito interessante ter na escola aqui, só abrindo um parênteses. Mas a questão da teoria econômica, ou seja, na escola de Chicago, ela é pioneira na teoria econômica do liberalismo moderno, baseado no economista austríaco Friedrich von Mises, que, na verdade, mais tarde, na década de 60 ou 70, você dá origem à escola também, né, do pensamento da escola de Frankfurt, que aí vem o que nós chamamos de socialistas fabianos, a sociedade fabiana. E também, pessoal, se vocês olharem, na verdade, tudo isso tem influência econômica sim. Porque aquilo que eu disse no início aqui da nossa aula, ou da transmissão, ou do programa, como você quiser. E aí, você olha, por que será que cursos técnicos abrem e fecham? Cursos técnicos, né, eles são ofertados em maior ou menor grau, dependendo da sua demanda econômica. Então, ele começa, né, o autor, ele começa a rastrear a questão do papel da economia, vamos dizer assim, dentro da educação. E através da escola de Chicago, né? Como eu disse. E alguns economistas e sociólogos passaram a dar atenção às interações familiares, quando notaram a necessidade dos pais em ensinarem os filhos atributos corretos e detalhe, olha esse correto aqui que eu coloco entre aspas, né? Para o êxito na escola e no mercado de trabalho. Ou seja, não somente os economistas, mas atrelados a ele, olha como que o método, ele amarra muito bem essa questão, que é você olhar o movimento e o fenômeno sociológico. E é isso que é interessante, que a partir da família, preste bem atenção, a partir da família, os economistas e sociólogos ligados à escola de Chicago começam a prestar atenção no quê? Que os valores incutidos pelo pai, pela mãe, aos meninos, às meninas, têm valores perenes, ou seja, eles transferem os valores educacionais familiares para a escola, para o mercado de trabalho, como honestidade, senso de comparação, de cooperação, de justiça, de hombridade, entendeu? A vontade de fazer, e fazer bem feito. Então essa galera começa a prestar atenção nisso e fala, opa, esse negócio funciona. E aí, a partir disso, que é uma coisa natural da família, né? Porque a família, ela é com base nos valores cristãos. Eu estou falando aqui da família que a galera aí, né, os canhotos, os esquerdistas demonizam, que é a questão do valor cristão, né, os conservadores. E na verdade, né, o Brasil, ele é composto por famílias essencialmente conservadoras. Eu não estou falando aqui, ai professor, mas eu não tenho meu pai. Não estou falando isso, seu cara pálida. Eu estou falando o seguinte, que independente do seu núcleo de família, se você é criado somente pelo seu pai, como eu crio a minha filha sozinho, somente pela sua mãe, pelos tios, pelos avós, os valores da sua família são valores conservadores, porque eles conservam aqueles valores cristãos, tá? De honra, de necessidade de fazer bem feito, de honestidade, de compaixão, de compreensão, ou seja, eles começam a perceber isso. E aí, isso daí é um fator de influência. E ele explica como se deu, em decorrência disso, a corporativização e das escolas e a economização do comportamento, das atitudes do trabalho corporativo. Ou seja, é aquela famosa noção de grupo.
Se eu consigo enxergar isso, a noção de grupo, ou seja, trabalhar com grupo e trabalhar individualmente, eu consigo ir longe. Ao passo que corre, né, uma corrente contrária, que é a individualização. Porém, preste muita atenção. Por que vocês acham... Ó, presta muita atenção nisso daqui, hein? Por que vocês acham... Bota a mão na consciência. Por que vocês acham, voltando aqui, que sempre as capas dos métodos de material sempre vem isso aqui, ó. A criancinha, tá? Ó aqui. A criancinha, uma ajudando a outra. Porque eles querem passar essa ideia para você, que eles querem cultivar um método que você aprende dentro da sua casa, que é o método mais antigo que existe, que é a educação do pai e da mãe. E o interessante isso, que a economização das famílias e a corporativização das mesmas, não é uma conspiração, mas sim uma convergência de interesses entre empresas globais. Presta bem atenção aqui o termo que é usado, empresa global, não multinacional e transnacional, mas empresa global. Ou seja, uma toma conta de várias holdings, que essas holdings tomam conta de várias empresas. Políticos, governos, formuladores de políticas educacionais e, mais precisamente atualmente, influenciadores digitais. Percebe-se que, desde a década de 40, isso vem sendo estudado. Então, há 81 anos, tudo isso vem sendo estudado, aplicado e corrigido dentro da escola. Lembre-se que eu falei, a escola é um grande laboratório. É um laboratório de engenharia social. E só não presta atenção quem não quer, entendeu? Porque através da escola eles pegam os valores já estabelecidos que a criança vem. Por isso que a escola cada vez mais tem se assemelhado aos moldes da escola postulada no livro A República de Platão, que aí, olha só, vale a pena você ler, tá? Aqui dentro dessa bibliografia básica que eu estou passando para você. Leia lá um pouquinho sobre a BNCC, Lei 93/94 de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases, e o livro A República de Platão, onde ele fala que a criança é recomendado já ter a educação do Estado a partir dos 4 anos. E eu disse isso a aula passada, ou programa passado, como você preferir. Que quando você coloca a criança a partir dos 4 anos dentro da sala de aula, de forma obrigatória, resolução do Conselho Nacional de Educação e resoluções dos Conselhos Estaduais de Educação, diz o seguinte, que a educação básica começa a partir dos 4 anos. Alguma semelhança com a obra de Platão é mera coincidência, meu caro espectador. E isso faz com que você comece a acender o seu alerta. Porque a partir do momento que você coloca a criança aos 4 anos na escola até os 17 anos, são 14 anos de ensino obrigatório. E sendo este um ensino obrigatório, faz com que o Estado assuma não somente a chancela da educação do seu filho, da sua filha, do seu neto ou da sua neta, afilhado ou afilhada, né? Mas sim a tutela, arrancando a tutela dos pais. Por isso que não à toa hoje os professores são chamados de educadores, no sentido de conduzir a educação do seu filho. E aí que é a minha briga, porque a minha briga eu não sou educador, eu sou professor, aquele que ensina. Porque quem educa é pai e mãe. E aí você vê que a partir dessa observação, que estes economistas, junto com esses sociólogos, começam a prestar atenção no seguinte, as famílias educam, mas educam dentro do valor cristão, dentro do valor conservador, quer seja, no caso eu estou falando cristão, porque aqui no Brasil a nossa imensa maioria professa a religião cristã. E mesmo aqueles que professam outras religiões, como o candomblé, a umbanda, a quimbanda, o espiritismo, tem como premissa os valores cristãos. Ah, mas e os judeus e os islâmicos? A mesma coisa.
o preceito conservador de conservar que a célula máter é a família, a célula máter da sociedade é a família, então ninguém pode interferir. E uma coisa interessante, que no Ocidente, só um pouquinho aqui de cultura pop, se vocês não sabem, meus caras pálidas, meus caros telespectadores, o filme Eternos, né, foi proibido da Marvel, porque a Marvel agora tá numa onda de lacração do cacete, eles foram proibidos de passar o filme Eternos. Por quê? Fere os conceitos da religião islâmica. E ferindo os conceitos da religião islâmica, porque há deturpação da família. Como, por exemplo, a questão do beijo gay, a questão dos valores invertidos, e aquilo que a Camila falou, e eu comentávamos, na verdade, sobre a revisitação dos clássicos da literatura infantil, como João e Maria, Cinderela, né? Inclusive também eu recomendo a série do Brasil Paralelo, né? A Sétima Arte. Porque tudo isso é para remodelar a questão do comportamento dos seus filhos, né? E com isso, a obra ela é organizada em 7 capítulos, e ao final de cada capítulo, de modo didático, apresenta uma conclusão que procura sintetizar as principais questões abordadas. Então vamos lá? E uma coisa que é interessante é estabelecer essas conexões. E essas conexões que eu disse, então vamos lá. Vamos entender então o primeiro capítulo da obra, né? O capítulo 1, ele procura analisar o processo pelo meio qual ocorreu a submissão da educação aos parâmetros da teoria econômica, bem como o interesse do mercado e das grandes corporações globais. E uma coisa que é interessante, nesse sentido, o autor faz uma análise, né, das principais escolas de economia, como a de Chicago, né, e o seu principal ou dos seus principais economistas, que é o Gary Becker, Milton Friedman, Theodore Schultz e James Heckman, bem como o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, em que ocorreu uma forte oposição ao comunismo e o fortalecimento das concepções e o combate à pobreza. Então, embebidos deste valor econômico, mas valor social cristão conservador, né? Uma coisa que é interessante, a submissão, olha a palavra aqui, a submissão, ou seja, a entrega da educação a parâmetros de teoria econômica. Então aí você começa a perceber que a partir da década de 40 começa a se surgir as tais secretarias nacionais e ministérios da educação. Por quê? Até a década de 40 o Brasil ele não tinha o Ministério da Educação, mas ele tinha uma Secretaria Nacional de Educação que não tinha a questão da intervenção e regulação como nós vemos que o MEC tem hoje. Na verdade, era mais uma regulação no sentido de autarquia, entendeu? Para ditar os parâmetros, mas cada estado, cada município tinha a sua autonomia. A partir de 1945, né, com a promulgação do Ministério da Educação e Cultura, então fica centralizado todas as decisões do ensino brasileiro na mão do governo federal. E quem começa? O MEC, ele mesmo, Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas. Então, todas as escolas técnicas, universidades, escolas normais, pré-escolas, creches, ficam submetidas à chancela e tutoria do MEC, né? E aí, você acha uma coisa interessante, né? Que você tem o seguinte, sobretudo por estes, em suas obras, não conseguirem demonstrar e apresentar evidências concretas da relação entre a educação e o crescimento e desenvolvimento econômico. Então, na verdade, segundo as teorias de Friedman, Heckman e tantos outros, eles querem aplicar o método behaviorista, né, dentro da economia na escola para o seguinte, fomentar, né, toda a sua teoria. Daí que vem, eles aproveitam, muito bem aproveitado, as teorias de Dewey, que é a questão do ensino técnico. Porque Dewey, ele postula uma forma de educação técnica,
ou educação tecnológica, que prepara o ser humano para as atividades comuns. Então, por isso que surge, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a educação integral científica, que aqui no Brasil foi se dividido em duas partes, que é o clássico e o científico. Não aos moldes da educação inglesa, não. Tá? Não aos moldes da educação francesa ou jesuítica, não. Agora nós estamos trabalhando aos moldes de uma educação economizada, entendeu? Então aquela ideia, partindo da educação francesa, da educação inglesa, pautada na educação filosófica postulada pelos agostinianos, jesuítas, os mestres da Ordem de Cristo e os protestantes anglicanos, protestantes luteranos, calvinistas, jansenistas na Holanda, que se deu a ideia dos anabatistas, né, os batistas. Então você não tem mais essa ideia pautada na Bíblia e na educação formal. Não, agora é uma educação econômica, uma educação economicista. E é interessante que, pouco a pouco, a educação religiosa, aqui no caso do Brasil, sobretudo a educação religiosa das escolas católicas, vão se rendendo a esta teoria econômica da educação. E no segundo capítulo, nós temos o seguinte, né? Os testes padronizados, pessoal. Por que vocês acham que existem os testes padronizados? Como Saresp, Saeb, PISA e avaliações externas. Porque se eles querem aferir se o investimento que eles colocam para os ministérios educacionais nos países, as secretarias estaduais ou as secretarias municipais estão dando certo. Se estes investimentos estão de acordo. Provo. Por exemplo, o Brasil, para conseguir empréstimos e mais empréstimos, nós falaremos com isso com mais detalhes mais adiante, mas só para vocês entenderem, para o Brasil conseguir empréstimos e mais empréstimos dentro do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o Brasil precisou colocar algumas metas. Por exemplo, até o ano 2000, todos têm terceiro colegial. Então, vamos lá transformar, antes era ensino pré-escolar, primário, ginásio e colegial. O colegial, você fazia ou colegial normal ou colegial técnico, tudo bem. Mas a partir dos anos 2000, tudo se coloca dentro do balaio chamado educação básica. Então as escolas técnicas como o Senai, as escolas técnicas como os Centros Federais de Ensino Técnico e Tecnológico, não tem mais o cunho de educação técnica básica. Você ter o ensino médio atrelado ao técnico. Não, técnico é técnico, básico é básico. Porque todos tinham que ter o terceiro colegial. A partir de 2010, todos tinham que ter o quê? Não, 2010, isso mesmo. Todos que tinham que ter ensino superior. Então, através dessas metas, com base em PISA, por exemplo, Saresp, Saeb e DEBES, por isso que se fala tanto na TV, em Saresp, em Saeb, em IDEB, PISA, por conta disso. Essas avaliações padronizadas são, na verdade, termômetros para como essas corporações enxergam a educação. E a partir disso, eles estão fomentando a questão dos investimentos. Por que vocês acham que Fundação Lehman, Fundação Telefônica Vivo, Fundação Net Claro, né? Fundação Itaú Social, Fundação Bradesco, que na verdade são mega corporações por detrás dessas fundações, ligados a Instituto Ayrton Senna, Instituto Porvir, Revista Nova Escola, tá? Alguns exemplos, tá? Alguns exemplos. Enem, bancas de concurso, esses métodos, apostilas e livros educacionais, esses caras investem pesado nisso daí. Porque eles sabem que se eles moldarem dentro da educação através de uma padronização, eles conseguem o objetivo deles. Por isso que eles têm medo da questão do homeschooling, torna a dizer, né? Acho que é a terceira ou quarta aula que eu já digo isso. E aí, pessoal, por exemplo, né, a questão da OCDE, que é o PISA, em 1970, implantando o conjunto
de parâmetros, né, com os ministérios de educação de diversos países, a partir do ano de 1997. Então, na verdade, a LDB não é bonitinha, não. A LDB, ela é partida, que é a partida, né, que é a Lei 93/94/1996, tá? Para esta padronização. Por isso que eles estão desesperados, porque esse ano é o último ano da Base Nacional Comum Curricular. Por que vocês acham que eles querem tirar o atual governo? Por que vocês acham que toda nomeação de ministro da Educação, a bancada Lehmann fica louca? Tabata Amaral fica louca. A galerinha da esquerda, Caviar e a Terceira Via ficam loucos por conta disso. Porque eles sabem que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, sobretudo o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, em maior ou menor grau, mas o Ministério da Educação é a bandeira, é ali o território onde eles se encaram a bandeira para doutrinar o seu filho. Por isso que eles estão com medo de Abraham Weintraub, Ricardo Vélez Rodrigues, Milton Ribeiro, porque são pessoas conservadoras, tá? Carlos Nadalim, entendeu? São pessoas conservadoras. E para o pensamento revolucionário, pessoas conservadoras não estão a contento de suas teorias de padronização de estudo. Galera, vocês têm noção disso? Pegue, por exemplo, uma apostila do Anglo, Objetivo, OPET, Sistema de Sá. É a mesma coisa, só muda as palavras. Todos têm financiamento de grandes corporações. Por que vocês acham que a Croton, né, que é a antiga Anhanguera, cresceu exponencialmente? E os caras estão investindo cada vez mais, não em universidades e faculdades, mas agora em escolas. As grandes corporações estão investindo em escolas, porque eles começaram a enxergar de novo que se eu padronizar o meu método de ensino, eu consigo ter um objetivo esperado, que é a destruição, literalmente a destruição daquilo que se conhece como família. E aí, pessoal, no terceiro capítulo, ele diz o seguinte, a discussão como as habilidades relacionadas ao mercado e ambiente de trabalho. Porque quando você pega, por exemplo, lá na IFAP, que é a Escola de Formação e Aprofundamento do Estado de São Paulo, pega lá, materiais de apoio, tanto o ensino fundamental quanto o médio. Aí você entra lá, olha lá, habilidades essenciais. Tudo voltado para o mercado de trabalho. Por quê? As competências, aquilo que aprende com as habilidades, tem que estar voltada para o mercado de trabalho. Então, na verdade, você não tem uma educação mais bancária, uma educação binária. Você tem uma educação economicista, tecnicista, travestido de uma educação holística, ou seja, estou cuidando como um todo. Não! Na verdade, essa falácia da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, é uma coisa para cobrir